Olá, vocês que nos assistem pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo site da OAB de Santo André. Esse é mais um programa Conversa Jurídica e essa semana vai trazer um importante pronunciamento para vocês que moram em condomínios. A OAB de Santo André, que é presidida pelo Dr. Roberto Gonçalves, e hoje nós temos aqui o prazer de receber o Dr. Cristiano de Souza, que é presidente da Comissão de Direito Administrativo aqui da OAB de Santo André e também membro do Grupo de Excelência Condominial do CRA. Boa tarde, doutor Cristiano. É um prazer recebê-lo aqui. Hoje nós vamos falar muita coisa boa de condomínios, né? Muito boa tarde. Boa tarde você que está nos assistindo. Boa tarde, bom dia ou boa noite, né? Porque tem os horários, claro. Podem se assistir em vídeo em qualquer horário. Mas o prazer é todo meu de ser convidado pelo colega que também atua na área de condomínios para falar desse assunto que há mais de 20 anos a gente tem como experiência, tem como mais de 80% do escritório e é uma paixão. É verdadeiramente uma paixão. Eu costumo dizer assim, porque o próprio nome edifício já traz alguma coisa, né? Assusta. É difícil. Então, você tem que ter paixão mesmo para trabalhar com isso, né? Tem que ter paixão, tem que ser maluco o suficiente para entender que o problema não é seu e que você está para resolver o problema, não para criar mais problemas. Isso é importante no advogado que vai atuar com condomínios, entender que o problema não é dele, que ele está para auxiliar, ele está para dar um a mais, para colocar aquela coletividade em ordem e não apagar fogo com querosene, né? Às vezes a gente tem colegas que apagam fogo com querosene. Não tenha dúvida. E você vê, a gente falando assim de maluquice, né? Será que é uma maluquice ser síndico hoje? Não, eu não vejo como uma maluquice. Síndico no Brasil é uma das atividades muito importantes dentro de um condomínio. É uma atividade econômica, condomínio, que movimenta milhões, seja no estado, seja em cidades como capital, na grande capital de São Paulo, aqui em Santo André, São Bernardo, cidades que cresceram também com os condomínios, não só condomínios como prédios, mas também como condomínios de casas, condomínios às vezes de terrenos, nós temos mais para Ribeirão Pires. E ser síndico é ser o administrador, é você receber a comenda de representante do grupo e administrar um dinheiro que não é seu. Por isso que na questão administração a gente coloca, como sendo presidente da Comissão de Direito Administrativo, a gente se coloca muitos princípios do direito administrativo para a questão de condomínios. Porque trabalhar com a gestão de um condomínio é ser um gestor público, é ser muito semelhante a um gestor público. Não tenha dúvida, a responsabilidade é muito grande, né? É o que você falou. Ele está mexendo com o dinheiro de todos ali. Sim. Né? Então, ela chega a ser a figura do síndico, a figura do administrador de condomínio hoje existe no mundo todo. E eu bato sempre no exemplo, que é um exemplo de uma ilha muito pequena, a Ilha de Macau, aonde para você administrar um condomínio, não ser síndico, mas até mesmo ter a empresa de administração de condomínio, você precisa fazer um concurso público. Olha só. Porque a responsabilidade que eles têm, a visão de responsabilidade que eles têm é você vai trabalhar com o dinheiro de alguém. Né? Então não é seu o dinheiro. Então, falando nessa situação, já colocando essa primeira pergunta agora, qual que é a responsabilidade do síndico, civil e criminalmente falando, para a gente poder entender melhor? O síndico é aquele que é escolhido dentro de uma assembleia para administrar o condomínio. Sua responsabilidade civil é de todos os atos que ele assume, não só por imprudência, imperícia, mas também pela função que ele possui. Está diretamente ligado também à função. Pode chegar ao ponto de ter uma responsabilidade penal? Sim, dependendo dos fatos que ocorrem. Porque dentro de um condomínio, você vai ter uma grade de atividades que vão desde as mais simples até as mais complexas, de você saber o momento certo de fazer uma manutenção, de repente, de um elevador, e este elevador, você entender que ele é um meio de transporte da forma vertical. Então, ele é um veículo, ele tem a sua... Por exemplo, no município de São Paulo, você tem uma responsabilidade da prefeitura tomar conta das empresas que atuam neste setor.
fiscalizando de forma muito severa para os acidentes que ocorrem dentro do elevador, chegando ao ponto, sim, como a gente já teve acidentes em N casos, o caso do Rio de Janeiro, aquele acidente do prédio no centro da cidade, o caso de São Bernardo, onde a responsabilidade do síndico foi também chamada para ser avaliado a figura do síndico e as suas atuações. É aquele negócio, né? Pode até ocorrer um acidente, mas você tem que estar com as manutenções em dia. Você tem que ter sido preventivo, você teve que... A precaução é a melhor coisa que existe dentro de um condomínio, né? Exatamente. E também dentro da parte civil, ele pode, inclusive, responder pelos seus bens, né? Se cometer algum desvio. São raros os casos da utilização dos bens pessoais para ser a responsabilidade, para chegar a cobrir a responsabilidade civil desse síndico. Até porque existe também um seguro específico do RC Síndico, né? Agora, há possibilidades. Eu tenho um caso clássico, que, se não me engano, ocorreu no Rio de Janeiro. Eu coloco esse exemplo porque ele é bem banal. Foi um degrau no elevador, né? Aqueles desníveis de elevador, acima do nível permitido, acima da tolerância permitida. A BNT fala de 20 centímetros, exatamente, que já é um bom desnível. E uma modelo, ela se acidentou e os danos estéticos chegaram até os bens do síndico, que acabou perdendo o imóvel. Né? Você vê, a responsabilidade é muito grande, né? E a gente costuma ver por aqui também muita situação de desvio dos dinheiros. Eu já vi também situação do síndico fazer empréstimo no banco, levantamento de empréstimo bancário, sem ter aprovação de assembleia, sem ter aprovação do conselho. Antigamente você tinha mais, hoje você tem os bancos exigindo também, fazendo a sua parte de precaução e colocando essa questão muito séria de que para você chegar a ter um empréstimo, o condomínio pode ter empréstimo? Pode ter empréstimo. Mas ele tem que ter um objetivo, esse empréstimo, ele tem que ter uma aprovação, como você bem disse, de uma assembleia onde esse consciente coletivo sabe que vai acontecer, o que está acontecendo. Desvio de verba, tem até alguns julgados que falam, tem que verificar o porquê que foi desviado aquela verba. De repente não se seguiu as aprovações de uma assembleia para uma obra, mas foi feita em outro local porque era mais urgente, não deu tempo de chamar uma assembleia, houve talvez um erro, né, de procedimento, mas não um erro da execução. A execução foi para benefício de todos. Tem que ser muito bem avaliado e tomar muito cuidado. Inclusive a mídia tem que tomar muito cuidado quando fala a respeito do desvio de verbas. Não podemos confundir o desvio das administradoras, que é outra situação, né? Do problema do desvio do síndico. Já deixar, até pelo que surge hoje no mercado, o síndico profissional, ele começa a desviar um pouco o foco daquele antiga visão de que o síndico levava vantagem em algumas coisas dentro do condomínio. E já falando então em síndico profissional, né? As responsabilidades são as mesmas. São as mesmas. Até maior. Né? Eu considero que até maior. E maior para os dois lados. Maior para aquele que vai assumir como síndico profissional e maior para o condomínio como um todo. Por quê? No Brasil, síndico é síndico. A legislação não divide e ela prevê. Olha que interessante. Ela não divide a responsabilidade do que é um síndico orgânico, aquele morador, de um síndico profissional, institucional que é contratado. Mas ela prevê a possibilidade de contratar. Então, 1337 ele fala que poderá ser escolhido em assembleia alguém que não seja condômino, alguém que não more dentro do condomínio, alguém que não tenha propriedade dentro do condomínio. Quem que vai definir isto? A convenção. A convenção define a forma de administração. É um dos requisitos da forma de administração, um dos requisitos da convenção. Então, ela define a possibilidade de haver um síndico não morador, um síndico institucional. A partir daquele momento, poderá o condomínio escolher ou um síndico orgânico, morador, proprietário, ou um síndico institucional. Quando ele for escolher um síndico institucional, alguns probleminhas ele tem que avaliar. Por quê?
Esse síndico pode ser pessoa física ou jurídica. Sim. Né? Sendo pessoa jurídica, apesar de o condomínio não ser uma empresa, ele é visto perante a Receita como uma pessoa jurídica também. E necessita de um CNPJ para representar aquele condomínio junto à Receita Federal. Quem vai representar? Contratei uma pessoa jurídica, um síndico, vamos colocar o nome profissional, um síndico profissional, pessoa jurídica. Quem vai representar junto à Receita? Vai ser o sócio? Provavelmente não, né? Então, ele deve ter várias outras se atividades. não for o sócio, eu tenho que avaliar quem será. Porque se for o sócio, ele não tem vínculo empregatício com aquela pessoa jurídica. Agora, se não for o sócio, começo a ter ali uma quarteirização da atividade do síndico. Há possibilidade de eu colocar o conselho, etc? Aí eu utilizo a própria legislação 1348, parágrafo 1º, é onde ele fala que a Assembleia poderá investir terceiras pessoas na administração. Agora, eu tenho que avaliar, se não for ninguém investido pela Assembleia, esse terceiro, não só, vamos dizer assim, a solenidade, mas também a solenidade da Assembleia, mas também a questão de responsabilidade de vínculo empregatício. Né? E isso é importantíssimo, né? Porque nós estamos... Agora já entrou numa outra seara do vínculo empregatício. Sim. Que isso é muito importante para que a Assembleia ela tenha noção dos riscos que ela pode correr ou não, né? E é importante isso que você falou. A Assembleia ter a noção. Por quê? A Assembleia é uma reunião de pessoas, mas ela tem duas figuras. Para nós do direito, ela tem duas figuras. Primeira figura, a figura do direito comum, do direito civil, que é a reunião de pessoas que deliberam algum assunto. Então, são as pessoas que estão deliberando o assunto. E tem a figura do direito público, que é aquela igual à Assembleia da ONU. Né? Quem tomou a atitude foi a Assembleia. Sim. E quando eu estou falando na escolha de um administrador para o condomínio, para o síndico do condomínio, eu estou falando que a Assembleia escolherá. Não são os condôminos que deliberarão em uma Assembleia. Então, os condôminos vão deliberar em uma reunião. Não, eu estou falando que esta reunião, ela incorpora uma entidade, vamos dizer assim, né? E esta entidade, a Assembleia, é ela que vai ser a personalidade que vai escolher alguém. Ela, inclusive, que vai transferir o poder para outras pessoas. Então, essa figura jurídica é muito importante de a gente definir. Então, a Assembleia, quando instalada, ela tem que tomar conhecimento, por isso da chamada da Assembleia, de todos os detalhes. E aquele condomínio que precisa contratar uma pessoa de fora, que não seja morador, ele deve buscar, antes de qualquer questão, consultar alguém que conheça o assunto. Até mesmo porque entramos agora com uma reforma trabalhista em novembro. Exato. Onde surgem figuras de vínculo empregatícios diferenciados e de tempo determinado. Uma outra lembrança. Uma lembrança séria e uma lembrança jurídica. O negócio jurídico feito, a lei fala isso, que o negócio jurídico, ele vai ser validado, não vai ser anulado, quando exigir uma solenidade e for respeitada essa solenidade. No condomínio, eu escolho por meio de uma assembleia, eu destituo por meio de uma assembleia. Então eu tenho que lembrar que existem algumas formas do síndico deixar de ser síndico. Exato. A primeira delas é ele morrer. Segundo, ele pedir para sair. A renúncia. Terceiro, acabou o mandato. E o quarto, ser destituído. E essa destituição, ela deve ocorrer em assembleia. O que isso significa? Significa 1348, né, parágrafo único. Essa é a destituição, né? Que é da destituição do síndico. Agora, a questão do negócio jurídico é 160 alguma bolinha, não lembro agora direito. Agora, é interessante que a gente verifique isto quando nós falamos em síndico profissional, na questão de contratos. Existe uma linha, porque como não existe a figura de síndico profissional na lei, então nós vamos para a doutrina ou para os entendimentos. E os entendimentos.
e a doutrina, que acabam virando doutrina, eles têm duas linhas. Eles têm a linha da necessidade de um contrato com o síndico profissional e eu sigo a linha da não necessidade de contrato. Explico por quê. A ata feita na escolha do síndico, obrigatoriamente, para ter validade perante terceiros, quem são os terceiros? Receita Federal e banco, precisa ser registrado em cartório. Então, já é uma segurança jurídica. Já deu publicidade. Publicidade total, segurança jurídica total. Ela vai ser registrada em cartório. Ela não pode ser uma lista de supermercado feita em papel de pão. Então, ela tem que ter alguns requisitos. Que requisitos são esses? Quando eu vou escolher o síndico, a qualificação deste síndico, o tempo do mandato desse síndico, até 2 anos. Se ele vai ser remunerado ou não de acordo com a convenção. Se as atividades vão exceder aquilo que já está na convenção ou na lei. E só. Não tem muito mais o que colocar. Ah, cadê a rescisão, Cristiano? Não dá. Não tem. Prazo determinado? Prazo determinado ou aqueles 4 itens que eu falei da possibilidade. Então, todos os requisitos que eu colocar na ata são os mesmos requisitos que eu vou colocar dentro de um contrato básico. Para que fazer o contrato? Até porque quem assinaria o contrato? Ribas, quem assinaria o contrato? Não tem, você não tem legitimidade. Eu teria que fazer uma assembleia, uma outra assembleia, para escolher um terceiro para assinar o contrato. Não faz sentido. Então não tem lógica eu transformar o condomínio em chamar um consciente coletivo, ou seja, um grupo dos 100%, porque sempre quando eu penso em assembleia eu penso em 100%. Então, um grupo ali para pensar sobre a vida daquele condomínio, sobre aquele patrimônio que as pessoas têm em comum, e eu ter que chamar simplesmente para indicar porque na próxima assembleia nós vamos assinar um novo contrato. Então, eu estou escolhendo um síndico, né? Claro, não tem a dúvida. Estou escolhendo um síndico. É isso aí, gente, tá vendo? O papo é gostoso, é bom, passa rápido. Nós temos muitas coisas para falar de condomínio e você pode esperar que logo, logo o Dr. Cristiano vai nos dar mais outras dicas importantíssimas para o dia a dia nosso. Dr. Cristiano, infelizmente, nosso tempo é curto, assunto é interessante. Mas e apaixonante. Apaixonante. E muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado a todos. Até uma próxima. É isso aí, gente. Ficam com Deus e nos assistem nas redes sociais. Um abraço.